Seja bem-vindo ao Freck Win! Durante todo o mês de outubro, o Freck está em clima de Halloween. E para começar o Freck Win, vamos até o ano de 1997, quando a Disney liberou no mundo um garoto com estranhos pesadelos, muitos deles refletindo os medos comuns em todas as crianças. Mas, tão rápido quanto apareceu, o personagem sumiu. Seu desenho animado foi exibido uma única vez. E seu game, hoje, é incompatível com os sistemas modernos. Os Pesadelos de Ned está praticamente esquecido há 25 anos. Vamos conferir o que sabemos sobre ele. Nightmare Ned, ou Os Pesadelos de Ned, pertence à Disney, mas foi uma criação da Creative Capers. Esse é um estúdio que foi fundado em 1989 pelo casal Terry Shakespeare e Sue Shakespeare, juntamente com David Molina. Terry foi animador em várias produções de Don Bluth, incluindo filmes como A Ratinha Valente, Um Conto Americano e Em Busca do Vale Encantado, além de games como Dragon's Lair e Space Ace. A Creative Capers trabalha muito com publicidade e também presta serviço para estúdios grandes, como a Disney. Com a Disney em particular, eles criaram laços. Eles providenciaram animação adicional sem crédito para produções como Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão. Mas o trabalho deles mais relevante para a nossa história de hoje foi o que eles fizeram para a Disney Interactive, o estúdio de games da casa do Mickey. A Creative Capers foi responsável pelas animações dos CD-ROMs interativos, os vários centros de atividades lançados durante a década de 90. Eles também fizeram animação para games como Mickey Mania, Maui Mallard e o jogo dos Gárgulas para o Mega Drive. Com uma relação profissional tão inconsistente assim, a Creative Capers pôde apresentar para a Disney Interactive as suas próprias ideias de games. E a Disney Interactive se interessou e comprou uma delas, Nightmare Ned. O projeto originalmente visava um game e nada mais, mas essa era uma época da Disney em que se falava muito sobre sinergia entre os setores. A Disney Interactive, que cuidava dos games, tinha um diálogo com a Disney Television, que cuidava das produções de TV. Então tinha muita conversa sobre personagens da TV indo para os games e, quem sabe talvez, alguns personagens fazendo o caminho contrário. Nessa mesma época, nos bastidores, falava-se sobre a possibilidade de levar o Maui Mallard, um personagem de games, para os desenhos animados. Então, quando a Disney adquiriu os direitos de Nightmare Ned, fecharam uma parceria com a Creative Capers para produzir não apenas um jogo para computadores, mas também uma série animada do personagem. O game e o desenho animado seriam produzidos simultaneamente, mas por equipes diferentes. O único a ter uma grande participação nas equipes criativas das duas versões foi Walt Dorn, o responsável por desenvolver todo o estilo visual desse projeto e um dos co-criadores do Ned, ao lado do casal Sue e Terry Shakespeare. As duas versões são bem diferentes uma da outra. O desenho animado ficou pronto primeiro e foi lançado antes, mas o game foi feito pelos criadores do Ned, e é nele que podemos ver como o mundo desse personagem foi idealizado. Então é do jogo que vamos falar primeiro. Lose yourself in an all-new game, Nightmare Ned on CD-ROM. Fall into Ned's twisted imagination and explore truly terrifying worlds. Help Ned overcome his deepest fears and darkest nightmares. O game foi lançado em CD-ROM em outubro de 1997. Ele começa com Ned chegando em casa da escola e encontrando um bilhete dos pais dizendo que eles precisaram sair e que ele vai estar sozinho. Mas logo vemos que ele não está tão sozinho assim. 5 criaturas das sombras estão à espreita.
Quando Ned cai no sono, elas entram em seus pesadelos. Cada uma das sombras representa um dos maiores medos de Ned, e elas se espalham por 5 mundos diferentes: o cemitério, o consultório do dentista, o banheiro, a escola e o porão. O jogador precisa conduzir Ned por esses mundos, resolvendo puzzles e confrontando a realidade do que cada um desses medos realmente representa. O jogo tem um visual muito interessante. É um grande mix-media, uma combinação de animação tradicional com stop motion, ilustrações antigas recortadas, cenários pintados e CGI. Não vou dar nenhum spoiler aqui sobre o game, mas só vou mencionar que é bem interessante como eles ilustram o Ned enfrentando os seus medos. O game tem 2 finais diferentes, e só um é realmente bom para o Ned. O jogo é praticamente todo dentro da cabeça do Ned. Nós só conheceríamos como é sua vida acordado, incluindo sua família e colegas de classe, no desenho animado. Boa noite, Ned. Tenha bons sonhos, querido. O tom desse desenho animado é bem diferente do game. Apesar de ainda ter características de terror voltado para crianças, como o jogo, ele é mais de comédia. Uma possível razão para isso é o envolvimento de Donovan Cook. Ele é mais conhecido por criar 2 cachorros bobos, e seu estilo de comédia está bem presente nessa versão do mundo de Ned Niedermeyer. Nessa série, cada episódio do dia a dia de Ned é o gatilho para um novo pesadelo. Alguns vêm de medos comuns entre as crianças. Ele tem pesadelos que envolvem a fada dos dentes ou como é ser adolescente. Outros não têm a ver com nenhuma ansiedade recorrente do Ned, mas apenas algum acontecimento daquele dia, como no episódio em que ele cai numa pegadinha e come ração de cachorro e sonha que está virando um cachorro. Os pesadelos que Ned tem são basicamente aventuras, sem nenhuma intenção de explorar nenhum tema por trás. O foco do desenho é o humor com a temática de pesadelos, e cumpre esse papel. O visual não é tão ousado quanto o do game, mas mesmo assim é bem interessante, com uma paleta de cores bem única. Cada episódio trazia 2 histórias, com exceção do último, que foi dividido em 3 segmentos. Foram ao todo 25 histórias, ao longo de apenas 12 episódios. O desenho estreou nos Estados Unidos em abril de 97. Seu último episódio passou em agosto do mesmo ano. E depois da exibição desse último, Pesadelos de Ned simplesmente desapareceu da TV. Nos Estados Unidos, os 12 episódios foram exibidos apenas uma única vez cada um. Nunca foram reprisados e nem ganharam um lançamento em VHS. E, como resultado, vários episódios, durante um bom tempo, foram considerados mídia perdida. Mas hoje, a série animada inteira está disponível online através de gravações caseiras. A dublagem brasileira, que foi exibida pelo SBT, estava totalmente desaparecida. Mas, para nossa sorte, recentemente o canal TV Hip BR disponibilizou 7 segmentos dublados. Talvez pelo tempo em que o desenho foi considerado perdido, em que não se encontrava para assistir em lugar nenhum, Pesadelos de Ned ganhou uma certa reputação na net, como um desenho animado sombrio que a Disney estava tentando esconder. Muito se fala que teve várias reclamações de pais porque o desenho era muito assustador e por isso que a Disney só passou uma vez e depois nunca mais, mas não é o caso. Não se encontra nenhum registro em jornais da época falando que tinham pais reclamando sobre o desenho, até porque o desenho tem essa temática de pesadelos, mas é bem leve na verdade, especialmente se comparado com um game. A verdade é que o desenho foi cancelado logo na primeira temporada e sumiu desse jeito por razões bem simples. Tem 2 versões dessa história por aí. Uma delas fala que a produção desse desenho estourou o orçamento
e não teve audiência suficiente para justificar a Disney continuar com o investimento. A outra versão diz que teve muita briga entre Walt Dorn, um dos co-criadores do Ned, e Donovan Cook, que era o maior responsável pela produção do desenho animado. Aparentemente isso não é bem certo, mas tinha toda uma queda de braço entre Donovan Cook e Walt Dorn, porque um queria mais comédia e o outro queria um tom mais sombrio. E tem também vários outros fatores que podem ter contribuído com esse cancelamento prematuro. Sabemos que a Disney mudou as suas prioridades em relação aos games naquela época. Num primeiro momento, eles estavam com todos esses planos de usarem jogos para lançar novas franquias, mas em algum ponto decidiram que era melhor focar só em jogos baseados em seus filmes animados ou séries animadas para a TV. Ou seja, só games de personagens já estabelecidos e não ficar tentando lançar personagens novos através de games. Por sinal, essa é uma das razões apontadas para o cancelamento de Maui Mallard 2 e também dos planos de uma série animada dele. Em uma entrevista na época, Donovan Cook dá a entender que já sabia que o desenho só tinha previsão para uma única temporada. Então pode ser que bem cedo a Disney já tinha desistido desse projeto. O game de Pesadelos de Ned teve uma ótima recepção pela crítica na época. Em termos de vendas, sabemos que até foi bem, mas é incerto se foi o suficiente para os padrões da Disney. Nos estágios iniciais, havia planos para novos games dele, mas tudo isso foi cancelado sem cerimônia. Pesadelos de Ned é uma daquelas franquias meio experimentais que a Disney simplesmente no meio do caminho perde o interesse. Atualmente, tanto o desenho animado quanto o game estão indisponíveis se você considerar apenas as vias legais. Não porque a Disney esteja escondendo, mas simplesmente porque eles não se importam com o personagem. O desenho até hoje não foi disponibilizado no Disney Plus, nem mesmo no americano, apesar de ter muito mais chances de aparecer por lá do que Marsupilami, por exemplo. E acredito que uma hora vá aparecer por lá, sim. Por enquanto, temos essas gravações caseiras. O game foi desenvolvido para computadores com Windows 95. Então, ele é incompatível com os PCs atuais sem algum tipo de gambiarra. A ISO do CD-ROM pode ser encontrada facilmente em sites de abandonware. Mas não me surpreenderia se algum dia, do nada, a Disney aparecer com ele na Steam e na GOG, assim como o Maui Mallard. E é por isso que não dei spoiler dele, porque acredito que ele ainda pode ser redescoberto. Esteja aqui no Freak semana que vem, porque vamos falar sobre outro desenho animado que combina com Halloween, porque vamos continuar com o nosso outubro de Freak. Um abraço e até uma próxima.